Então, hoje, nosso Café com a NER é com o Fábio Farias, consultor de marketing digital. E o Fábio é jornalista com 5 anos de atuação profissional, passou pelos jornais Diário de Natal, Tribuna do Norte, Novo Jornal, Estado de São Paulo. Trabalha com marketing digital desde 2013 e, a partir de 2018, passou a focar sua formação na área de SEO, otimização para mecanismo de busca, tráfego pago e desenvolvimento de sites. Estuda inteligência artificial desde o lançamento e é certificado pela DI Exchange em Propulsion para inteligência artificial operações. O Fábio, ele, além de ser um estudioso, eu considero ele um cara absolutamente didático. No outro café que nós fizemos, ele foi muito claro, objetivo, ensinando passo a passo, e isso foi muito bom. O título do café hoje é Workshop Chat GPT e a escrita jornalística. Como utilizar a inteligência artificial do início ao fim do processo criativo, parte 2. Fábio, fique à vontade, por favor, comece sua apresentação. E, assim, só para dizer uma coisa, a gente está com a Caroline aqui, por exemplo, que ela está fazendo mestrado em mídia e tecnologia na Unesp. A gente está com um pessoal muito legal aqui, viu? A gente está com o Correio de Notícias, a gente está com a Alana lá de Roraima, Boa Vista, Roraima, a Camila Garcês lá de Manaus, Amazonas, o Ed Souza, da Folha de Pernambuco, enfim, eu fui lendo alguns aqui, tá? A gente está com gente do Brasil todo para te ouvir. Então, olha a responsa. Minha querida Maria Espero Luísa Borges, olha essa estar a mulher que par da acabou de entrar aqui. responsabilidade. Olha, essa mulher que acabou de entrar aqui, a Maria Luísa Borges, essa mulher eu não posso falar isso, mas ela é ferrada, ela é muito boa, essa mulher. Legal. Ela Tá gravado, não pode falar o que ela é, ela não. é Que tá supimpa, essa gravado. mulher. Tá bom, ela é supimpa. Então, é um prazer ter ela aqui também. Então, olha só a responsa, Fábio Faria. Por favor. Então, gente, boa Eu tarde. espalhei o link, viu? Espalhei o link para um monte de gente. Ó, vão lá aprender a usar. Que legal. Que bom, gente. Pessoal, boa tarde, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui a NER pelo convite, né, e pela confiança. Queria agradecer a Regina também pelas palavras, né? Esse aqui é o segundo Café com a NER que eu faço, né? A gente já teve uma primeira edição do Café com a NER, que a gente falou sobre chat GPT, escrita jornalística, tá? Nessa edição atual, o que eu vou fazer? O que eu vou ver? Como tem muita gente nova, como entrou muita gente diferente em relação à primeira edição, eu vou fazer uma recapitulação do que a gente trabalhou e do que a gente viu na primeira edição, e depois eu vou falar de algumas coisas novas, algumas coisas diferentes, tá? Algumas novidades, algumas coisas interessantes que podem ser usadas por jornalistas aí nesse processo de escrita, utilizando a inteligência artificial, tá? Como a Regina falou, a minha formação, a minha base de formação é o jornalismo, né? Eu sou formado em jornalismo pela Federal do Rio Grande do Norte, né? Trabalhei na imprensa, então eu entendo muito bem como é que são as dores dos jornalistas e tudo mais. Trabalhei 5 anos como profissional de imprensa, de mídia, de imprensa escrita, mais especificamente. E desde 2013 eu passei a me dedicar ao marketing digital, depois eu ampliei ali meus caminhos para a área de SEO, que é essa parte de otimização de mecanismo de busca, fazer um site aparecer no Google e tudo mais. Depois eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de site, com tráfego pago, que é essa parte de mídia, né, de compra de mídia em Instagram, em Google. E desde que começou essa coisa de inteligência artificial, desde o lançamento do ChatGPT ali em novembro de 22, que eu comecei a utilizar a ferramenta, e aí eu fiz um curso no The AI Exchange, que é uma área de conteúdo e cursos em inteligência artificial, ele é regido por uma mulher chamada Rachel Woods, né? Ela é uma das pessoas que participou do desenvolvimento da inteligência artificial, então também tem conteúdos muito interessantes, e eu fiz um curso de traduzindo para português de engenharia de prompt com ela, para aprender a como que lida com os prompts e tudo mais. Então, uma parte do que eu vou passar aqui é uma parte do que eu aprendi nesse curso também.
Tá bom, gente? Qual que é o meu objetivo final aqui, né? O que eu quero que vocês saiam? Eu quero que vocês saiam. Não, eu não vou conseguir passar em 1 hora, infelizmente, todas as dicas, todos os macetes, todas as coisas que vocês podem fazer com o ChatGPT. Mas eu quero que vocês saiam com uma noção muito forte sobre o que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? Existe um hype muito grande em cima da inteligência artificial. A inteligência artificial, na minha opinião, ela é algo que vai mudar a sociedade, já está mudando e vai mudar ainda mais a forma como a gente trabalha, a forma como todo mundo trabalha. A gente está diante de uma revolução, mas essa revolução não aconteceu ainda, ela está começando a acontecer, né? Então, a tecnologia ainda vai evoluir muito, está evoluindo muito a passos rápidos, mas ainda vai evoluir mais. Então, entender como essa tecnologia funciona, o básico por detrás dessa tecnologia é importante, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela para mostrar um slide, que é um slide que a gente trabalhou na edição anterior, que eu acho que é bem importante, né? Então, quando a gente fala de GPT, o que é GPT? GPT significa Generative Pre-trained Transformer. O generativo significa que ela é uma inteligência artificial generativa, ou seja, ela pode gerar textos, imagens e vídeos a partir de um texto, imagem e vídeo, ou seja, ela gera um output a partir de um input específico. Existem outras inteligências artificiais que não são generativas, isso vale ressaltar. Pré-trained, né? Pré-trained significa que ele foi pré-treinado numa base de dados não rotulada. Isso aqui é uma coisa muito importante. Pode parecer simples, pode parecer besta, mas é uma coisa muito importante de entender. Então, essa inteligência artificial que é generativa, ela foi pré-treinada numa base de dados. E essa base de dados, quando a gente fala de base de dados não rotulada, isso é um conceito do machine learning. Quando você vai estudar a parte mais técnica de inteligência artificial, você vai ver base de dados rotuladas, base de dados não rotuladas, etc. Né? Mas o fato dela ser uma base de dados não rotulada significa que ela foi treinada com tudo, né? Então, pegou-se uma quantidade absurda de conteúdo na internet, acho que foram 4 bilhões de palavras, de caracteres, algo assim, ou de palavras, não me lembro bem, não me recordo bem agora, exatamente. E aí você treinou essa inteligência artificial com base, né, nessa base de dados, né? Mas é uma base de dados aberta, é tudo, todo tipo de conteúdo entrou lá, tá? E o último é o Transformer. O Transformer é uma arquitetura de rede neural, né? Essa arquitetura de rede neural que foi desenvolvida em 2017. Você vê como é uma tecnologia tão recente, né? Foi desenvolvida em 2017 por engenheiros do Google. O que essa arquitetura faz? Ela faz com que a tecnologia, a inteligência artificial, ela quebre as palavras que a gente está falando em tokens. Então, ela vai quebrar as palavras em tokens específicos e ela vai interpretar esses tokens de forma paralela. Ela não interpreta da forma linear, como a gente lê, por exemplo. Ela interpreta de forma paralela, utilizando modelos estatísticos para saber o que é mais provável de ser a próxima palavra ou não, e utilizando como base também o que ela foi pré-treinada. Então, esse que é o Transformer. E quando a gente fala de Transformer, e a gente vai falar de tokens, a gente já está falando de uma coisa que é extremamente importante para todo mundo que está trabalhando com inteligência artificial, seja com o ChatGPT, seja com o Gemini do Google, seja com o Cloud AI, agora está na moda, principalmente na Europa, né, o Cloud AI, seja com qualquer inteligência artificial que vocês forem lidar, né? A inteligência artificial interpreta tokens. E o que são tokens, né? Antes de eu passar aqui, os tokens, eles podem ser palavras, mas em geral não são palavras, eles são menores do que palavras, eles são blocos de texto. Então, cada inteligência artificial, ela lê blocos específicos de texto, e as inteligências artificiais, elas têm um limite de contexto dos blocos de texto, tá? Isso é importante. Então, toda vez que você abre um chat, lá no chat GPT, ele vai ter um limite, que eu salvo engano, de 4.000 tokens, ou 3.000 palavras. Então, tudo que você conversar com ele, ele vai lembrar até 3.000 palavras. Quando passa de 3.000 palavras, ele não consegue já lembrar o que foi falado no início. Então, ele vai perdendo essa memória. Isso a gente chama de janela de contexto, tá?
Então, essa é uma coisa muito fundamental para se entender antes da gente pensar em geração de prompt, ou antes da gente pensar em como que a gente vai usar essa ferramenta para nos ajudar, porque dependendo da quantidade de texto que a gente coloca no chat GPT, por exemplo, uma parte ele não vai conseguir processar de forma adequada, né, por uma limitação de janela de token. E aí você tem outras inteligências artificiais que têm uma janela de token maior, você tem ali atualizações no próprio chat GPT para aumentar essa janela de contexto. Se vocês terem uma ideia, o Gemini tem uma versão, que é a inteligência artificial do Google, né, o rival do GPT, ele tem uma versão Pro, que é uma versão que não está aberta para todo mundo, você precisa se inscrever lá, eles dão acesso a essa versão por sorteio, né, que ela te dá uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, que vai dar aproximadamente 900 mil palavras. Então, a janela de contexto muito maior, e etc. Então, entender essa ideia de janela de contexto, ela é importante para a gente entender como que a gente escreve, que tipo de informação a gente coloca, como que a gente vai lidar com o chat GPT na hora que a gente está lá, entendendo que ele vai ter uma limitação, ele tem um limite de 3 mil palavras. Então, vamos supor que você você pega um texto, um artigo de 4 mil palavras e cole no chat GPT e peça para ele reescrever aquele texto ou gerar um resumo daquele texto. Por ele ter 4 mil ou 5 mil palavras, ele não vai ser tão assertivo porque aquele artigo já passou da janela de contexto do chat GPT, entendeu? Então, é muito importante ter isso ali em mente. Aí eu vou do 3 para o 1. Né? O 2, quando a gente fala que ele é pré-treinado, não significa, né, que é muito importante frisar isso, não significa que ele não pode ser programado para ser usado na sua base de dados. Então, tecnicamente falando, você pode pegar o chat GPT, isso eu vou mostrar para vocês hoje, isso vai ser o meu foco de hoje. Você pode pegar o chat GPT, você pode pegar uma base de dados. O que é uma base de dados? Por exemplo, um manual de redação. Eu lembro quando eu estava quando eu estava estudando jornalismo e tudo mais, a gente estuda o manual de redação, tem o manual de redação da Folha de São Paulo, que é um manual de redação extremamente um dos mais utilizados, né? Pelo menos na minha época no jornalismo, ele era o mais utilizado e tudo mais. Então, quando a gente fala que ele é pré-treinado, significa que a gente pode pegar um manual de redação da Folha e treinar o chat GPT em cima daquele manual de redação da Folha. Né, utilizando algumas técnicas já, como o manual de redação da Folha ele tem muito mais do que 3 mil palavras, a gente não usaria o chat GPT a versão que está disponível para o usuário, a gente usaria a API, porque dentro da API a gente pode trabalhar com a janela de contexto bem maior e tudo mais, enfim. E aí a gente pode pegar esse manual de redação e a gente pode fazer com que ele seja treinado em cima daquele manual de redação para escrever um artigo específico. Né? Óbvio, se você for utilizar o manual de redação da Folha de São Paulo para isso e programar uma inteligência artificial, acaba gerando uma implicação aí de copyright, né, de direitos específicos da Folha, que desenvolveu aquele manual de redação e tudo mais. Mas se você tem um manual de redação em estilo próprio da sua publicação, ou se você tem pelo menos uma diretriz de, a gente vai escrever país com maiúsculo e não com minúsculo, a gente vai... os nossos textos eles têm que ter essa característica específica. A gente não utiliza essas palavras quando a gente escreve nossos artigos. A gente pode juntar isso tudo num documento e enviar para o chat GPT e fazer com que ele seja treinado a partir dessas orientações específicas. Então, isso é uma possibilidade muito interessante de trabalhar no chat GPT. E voltando aqui para o primeiro, que ele é generativo, então ele vai gerar as respostas com base num comando. E quanto melhor for esse comando, quanto mais bem ajustado for esse comando, melhor vai ser a resposta que ele vai gerar. Isso pode parecer meio óbvio, mas é isso. E essas estratégias de você gerar um comando mais correto, mais assertivo, melhor, essas estratégias a gente batiza de engenharia de prompt, porque a palavra comando, quando a gente traduz para o inglês, nessa parte desse inglês para desenvolvimento, ele é traduzido como prompt. Né? Então, o prompt e a engenharia de prompt é a habilidade ou
é a habilidade que você pode ter, né, que você tem, de gerar o comando correto. E tem algumas coisas específicas que você precisa saber para você gerar o comando correto. Tá? Então, isso aqui é um resumo básico, geral, do que é GPT. Eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso antes de ir para a ferramenta, antes de falar outras coisas, antes de falar de qualquer estratégia, porque é importante que a gente entenda o que é a ferramenta antes de mexer na ferramenta. Eu acho isso fundamental, tá? E aqui eu vou falar um pouco sobre engenharia de prompt, eu vou falar um pouco sobre esse primeiro passo, né? Quando a gente vai escrever um comando para o ChatGPT, é muito importante que a gente especifique a área de conhecimento que ele tem para consultar. Lembra que eu falei para vocês? O GPT ele é pré-treinado numa base de dados não rotulada. Significa, ele foi pré-treinado com todo tipo de texto específico. Quando você fala para o GPT assim, GPT, atue como um jornalista profissional que vive no Brasil. O que ele vai fazer? O que a maquinazinha vai fazer? Ele vai acessar toda a base de dados que ele tem dentro do sistema deles que está relacionado a jornalistas profissionais no Brasil. Entende? Então, quando você especifica a área de conhecimento que você quer durante o seu prompt, você ajuda ao GPT, a máquina, a ir lá dentro da base de dados dela, consultar aquilo que ela tem dentro daquela área específica. Tá? O segundo ponto, você precisa fornecer um contexto geral. A inteligência artificial ela não vai saber do que está acontecendo, né? O ChatGPT já foi testado algumas coisas, principalmente no Plus, de conectá-lo com a internet, ele às vezes conecta, agora ele não está podendo ser conectado na internet mais e tudo mais. Isso é uma coisa que a tecnologia ainda não está plenamente desenvolvida. Então, o GPT ele não é atualizado em tempo real, né? As informações deles não são atualizadas em tempo real. Isso também é muito importante para a gente que é jornalista, porque pode ser que durante um processo de escrita, durante um processo específico, o GPT devolva para a gente um fato que nunca aconteceu, ou um fato que aconteceu há muito tempo atrás, e ele coloque como um fato atual e tudo mais. Então, o GPT ele não atualizado em tempo real, as informações que estão dentro, né? O GPT, a OpenAI fez uma atualização agora, no início de abril, do GPT, e ele está atualizado até dezembro de 2023. Eu lembro até quando foi lançado o GPT, a primeira versão do 3.5, há muito tempo atrás, o pessoal perguntava, quem é o presidente do Brasil? Aí ele falava uma coisa nada a ver, mas é muito por isso, porque ele não vê os dados em tempo real como a gente vê. Então, isso é fundamental da gente entender. Então, a gente tem que fornecer esse contexto para ele ter uma ideia mínima daquilo. E tem um outro processo que as inteligências artificiais passam hoje, que é o processo de alucinação. Então, eventualmente, quando ele não sabe de algo, ele inventa algo. É muito comum isso. Então, você coloca assim, GPT, quem sei lá, faz alguma pergunta relativa agora, a abril de 2024, algo que aconteceu agora. Me veio aqui, a primeira coisa que me veio na cabeça. Quem é o tio Paulo, o sujeito que morreu lá na fila do banco? Como ele não vai saber, provavelmente ele vai inventar uma história por trás daquilo, né? Então, as alucinações, em geral, elas acontecem quando o GPT ele não tem aquela informação na base de dados. Aí ele inventa aquela informação. Então, isso, para a gente que é jornalista, a gente tem que estar muito de olho, né? Por isso que fornecer o contexto daquilo que a gente quer que ele entregue é muito importante, tá? Dar exemplos também, né? Então, quando você vai escrever um prompt, né? Quando você vai escrever um comando para o ChatGPT, é muito importante você dar exemplo para ele do que é algo que você considera bom, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de texto jornalístico, né, uma base do texto jornalístico você não vai usar muita adjetivação, né? Você tem muito cuidado na hora de usar adjetivos, né? Então, você escrever uma sentença adjetivada e uma sentença direta sem adjetivo, dizendo que a adjetivada é ruim e a direta sem adjetivos é boa, é uma boa prática na hora de você escrever o seu comando. E não só essa, né? Isso vai depender muito do manual de redação e estilo que você usa dentro da sua publicação, vai depender muito da redação e estilo que você próprio usa, né? Então, você como escritor, como autor de texto, né? Todo mundo aqui escreve, né? Todo mundo aqui gosta de escrever, né? Jornalistas geralmente gostam de escrever, eu gosto de escrever também.
né? Então, todo mundo que escreve tem ali seu jeito de escrever, tem as palavras que a gente gosta de colocar, tem as palavras que a gente não gosta de colocar, tem as ordens que a gente gosta de fazer no texto, tem as brincadeiras que a gente gosta de fazer no texto, tem as coisas que a gente não gosta de fazer no texto. Então, você colocar exemplos disso ajuda o GPT a ser mais assertivo na hora de você ter um resultado. Regina, você está querendo falar? Tô, sim, eu acho que era bom você esclarecer, Fábio, que você vai dar exemplos de como como o jornalista pode fornecer esse contexto geral, não é? Isso. Enfim, que você vai dar esses exemplos aí da montagem desse material, né? Isso, exatamente, vou dar sim. Só estou dando aqui uma geral aqui para vocês entenderem aqui bem, tá? E aí tem o quarto ponto, que são os markdowns, né? Os markdowns são marcações específicas que a gente coloca no texto e que é lido pelo código, né? Infelizmente, o ChatGPT foi criado por programadores, e programadores eles têm uma forma muito específica de se comunicar. E eles passam essa forma específica de comunicar para as coisas que eles inventam. Os markdowns são coisas que eles inventam. Então, eu vou mostrar aqui para você, por exemplo, um exemplo bem simples aqui do que você não pode fazer e do que você pode fazer. Então, por exemplo, não pode fazer. ChatGPT escreve um título jornalístico de uma notícia sobre a guerra de Israel. Muito provável. Ele vai escrever para você. Vai escrever, se você botar 10 títulos, ele vai escrever 10 títulos para você. Mas muito provavelmente os títulos vão ser muito ruins. Muito provavelmente. E aqui eu já estou dando um pouquinho mais de contexto. Então, haja como um jornalista profissional que possui anos de experiência. Eu te disse, você tem o desafio de redigir 10 títulos diferentes sobre a notícia, para uma notícia sobre a guerra entre Israel e Hamas, né? E aí você vai continuar esse prompt aqui, ó, e tudo mais, esse comando aqui, com esse duplo jogo da velha. Esse duplo jogo da velha é um markdown, é uma marcação. Então, aqui eu estou dizendo aqui, não considere essa palavra, entenda que o contexto é algo para você entender mais. Então, eu coloco duplo jogo da velha, contexto. A guerra entre Israel e Hamas começou no dia tal, 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 teve tal, tal, tal coisa, a ONU falou tal, cessar-fogo teve, não teve, tudo mais. Critérios, você pode colocar também essa parte de critérios. O título precisa utilizar a ordem direta, ele não pode utilizar tal palavra, ele não pode trazer tal coisa. Exemplos, né? Então, a gente pode colocar alguns exemplos específicos de títulos que a gente acha que pode ser um bom título. Então, aqui a gente está começando a trabalhar numa formatação de um prompt, de um comando específico para o ChatGPT, para ele escrever um título jornalístico a partir de contexto, a partir de critérios e a partir de exemplos. Tem uma pessoa que está com uma dúvida, acho que é a Cacau. Sim, eu estou com uma dúvida. Você me ouve bem? Ouço sim, pode falar. Mas como você coloca esses marcadores de 2 jogos da velha, 1 jogo da velha, como é que... Tá, eu vou mostrar para vocês aqui na prática. A gente vai fazer uma práticazinha, tá? Tá ótimo. Obrigada. O Rogério levantou a mão, mas eu vou deixar o Rogério falar agora, e aí depois eu vou interromper, vou passar tudo e depois eu vou abrir para perguntas no final. Mas fala lá, Rogério. Eu acho que ele não me ouviu. Tá. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês um exemplo básico. Não. Um exemplo básico de como que a gente pode utilizar isso aqui. Eu vou abrir o meu GPT com vocês e aí eu vou mostrar. Então, eu vou pegar aquele mesmo comando que a gente estava utilizando, né? Então, eu vou botar aqui ChatGPT. Haja como um jornalista profissional. A partir disso, eu gostaria que você redigisse 10 títulos jornalísticos sobre a guerra do Israel e Hamas. Aí eu coloco aqui. O Markdown, quando você coloca um jogo da velha, significa que essa marcação ele tem mais importância do que quando você coloca 2 jogos da velha. Então, vou botar aqui um jogo da velha, contexto. A guerra entre Israel e Hamas começou em outubro de 2023 e
Não vou passar mais do que isso, porque senão eu vou ter que pesquisar aqui para colocar e tudo mais, eu não vou perder tanto tempo. E assim, quando eu fiz essa apresentação, o GPT estava atualizado até julho de 2023, né? Agora a versão atual está atualizada até dezembro, então ele já deve ter material específico sobre essa guerra, né? Aí eu vou colocar aqui critérios. Os títulos têm de estar na ordem direta, eles precisam trazer um gancho de curiosidade, evite adjetivos. Exemplos. Guerra entre Israel e Hamas completa 6 meses em abril. Pronto, vou colocar um exemplo desse aqui. Vou ver aqui e a gente vai ver o que ele vai trazer. Ó, pronto, ele me trouxe 10 títulos. Ele não trouxe muita contextualização, porque eu não dei muito contexto para ele. Se eu tivesse dado um contexto maior, se eu tivesse falado assim, queria um gancho sobre tal coisa e tudo mais, ele conseguiria adaptar aqui. E aí eu vou dar uma outra dica para vocês, para quando vocês estiverem trabalhando os prompts de vocês, para quando vocês estiverem utilizando a ferramenta. Em vez de você continuar, seguir aqui embaixo, falar assim, não, eu quero que você trabalhe a parte de impacto econômico, né? Então vamos trabalhar mais a parte de impacto econômico e tudo mais. Em vez de você seguir aqui, em geral, é uma prática melhor você vir aqui e editar o prompt, né? Então a guerra entre Israel começou em outubro de 2023. Gostaria que você desse um enfoque na repercussão econômica da guerra. Então, ao invés de eu seguir aqui o chat, eu ajustei aqui. E aqui também eu economizo prompt, né? Eu economizo janela de contexto e tudo mais. Aquilo que eu falei para vocês lá no início. Aí, ó, aí ele vai me dar o resultado dos títulos a partir disso. Tá? Pronto, basicamente isso. Então, vamos lá. Para a gente recapitular essa parte 1 de engenharia de prompt, você precisa fazer sempre o que a gente chama de role play, né, em inglês, né? Fazer sempre com que o GPT ele acesse a base de dados dele, que é relativa àquilo que você quer tratar, é sempre fornecer um contexto, principalmente quando a gente fala de texto, é sempre fornecer critérios que sejam relevantes e tudo mais, e, se possível, sempre fornecer exemplos de bons trabalhos feitos. E se caso algo dê errado, ou você vê algo que não faça muito sentido na primeira resposta, eu sempre recomendo você editar o primeiro prompt, melhorar essa parte de contexto e seguir para a resposta em específico. Tá? Então, essa aqui é a primeira parte de engenharia de prompt. Eu vou agora para a segunda parte, que é uma parte importante. Lembra que eu falei para vocês que o GPT foi construído por desenvolvedores? Então, quando a gente fala em desenvolvimento, quando a gente fala de código, quando a gente fala de algoritmo, código e algoritmo nada mais é do que uma receita de forma bem específica, de passo a passo, para aquilo que você quer que a máquina faça. Então, quando eu vou fazer um site, por exemplo, eu vou desenvolver um site específico, vou desenvolver o site da ANER, por exemplo, e aí eu vou colocar no site da ANER uma fotona, um carrossel de fotos com um título e um subtítulo embaixo, né? Quando eu vou para o código, e eu vou fazer isso dentro do código, eu vou dar essas instruções de forma bem quebrando essa tarefa em micro passos, para que a máquina entenda, para que seu navegador entenda e renderize aquilo daquela forma que a gente falou. Então, toda a linguagem de programação nada mais é do que uma receita que faz com que a máquina, seja ela o navegador, seja ela, enfim, o que for, seja ela seu celular,
e tudo mais, entenda o que é aquilo e vai fazendo aquela tarefa. Quando a gente vai para o GPT, é a mesma coisa. A gente vai pegar uma tarefa grande e quebrar ela em microtarefas, né? Então, se você colocar para o GPT, para ele escrever o seu texto jornalístico, eu quero que você escreva um texto jornalístico sobre... eu sou palmeirense, gente, então vou falar do Palmeiras. Sobre o empate do Palmeiras e Flamengo no jogo de domingo. Então, eu quero que você escreva um texto jornalístico sobre isso. Provavelmente, ele não vai conseguir escrever esse texto bem, mesmo que a gente utilize todas essas técnicas que eu falei para vocês aqui. Mesmo que a gente utilize toda essa parte de contexto e critérios, né? Se eu pedir para ele escrever o texto inteiro, ele não vai conseguir. Então, o que a gente faz? A gente quebra essa tarefa em textos menores, em coisas menores. Então, a primeira coisa que eu vou pedir é que ele escreva o lead do texto. Então, eu vou usar essa técnicazinha aqui e vou pedir para que ele escreva o primeiro parágrafo. O que, quem, quando, onde, como e por quê, né? E aí, depois, eu vou pedir para ele escrever os 2 parágrafos seguintes. Depois, eu vou pedir para ele escrever o final, o último parágrafo. Ou então, eu vou pedir para ele escrever uma suíte que vai falar sobre a coletiva do Abel Ferreira pós-jogo, que ele falou tal coisa, e tudo mais. Então, quando você for escrever um texto jornalístico, utilizando a ferramenta de inteligência artificial, não tente escrever o texto completo de uma vez, mas tente escrever ele por partes. Tá? Então, você vai escrever o lead, você vai escrever em seguida, você vai escrever o segundo, o terceiro parágrafo, depois você vai escrever a suíte, depois você vai escrever o parágrafo final. Você pode até colocar num documento de Word quais são os passo a passo para você escrever isso e você ir utilizando esse passo a passo para você ir colocando aqui. Então, essa é uma das dicas principais aqui sobre o GPT. E aí eu vi uma das pessoas até aqui falando aqui do chat, né? Isso aqui vai ser ótimo, porque deixa eu ver aqui, teve uma pessoa que colocou assim, tô achando, foi a Juliana Rezende, tô achando mais fácil escrever logo o texto, kkkk. Eu vou usar isso como base do meu próximo passo. Meu próximo passo é apresentar para vocês os assistentes pessoais. Então, eu mostrei para vocês os prompts, como que vocês escrevem os prompts. Eu dei uma ideia geral do que é os prompts, do que o GPT faz, do que o GPT serve. Passei para vocês esse segundo passo dessa ideia de você pegar uma tarefa, que é escrever um texto jornalístico sobre um tema X, Y, Z, e quebrar em pequenos textos. Mas se você for pensar em fazer isso no dia a dia, vai dar um trabalhão, né? Vai dar um trabalhão você fazer isso no dia a dia, né? Ele não vai te ajudar. Você provavelmente vai ter mais trabalho no início, vai ser uma dor de cabeça, vai ser um inferno, e talvez seja mais fácil e melhor escrever o texto logo. Porém, existe uma forma de você pré-programar o chat GPT para ele executar uma tarefa. E essa pré-programação do chat GPT para você executar uma tarefa, a gente faz utilizando os agentes do chat GPT. E essa é a novidade que eu quero trazer para a aula de vocês. É mostrar como que vocês configuram um agente, ou pré-configuram um agente do chat GPT, deixando todos esse passo a passo de escrita de texto pré-pronta para você chegar nesse agente, você colocar o texto específico nesse agente e ele já gerar o texto dentro daqueles critérios que a gente colocou, sem você precisar ficar escrevendo prompt toda vez que você for querer um auxílio de inteligência artificial para escrever um texto. Tá? Então, essa é a grande coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês como que qualquer pessoa pode acessar a parte dos assistentes, né? Porque os assistentes, ele tem uma interface bem interessante para quem não programa, para quem não entende de código, para todo mundo que assina o GPT Plus. Mas eu entendo que nem todo mundo assina os $20 por mês do GPT e tudo mais. Tem uma forma de acessar e programar esses agentes também para quem usa o GPT gratuito. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Aqui é o site da OpenAI. Né? E aqui, quando a gente aperta em login, ele vai dar 2 caminhos, o ChatGPT ou a API.
Em vez de você vir no ChatGPT, você pode vir aqui na API. Clica aqui na API, você vai entrar no playground do ChatGPT. Tá? Aqui a gente consegue pré-programar o ChatGPT. Aqui, obviamente, você vai precisar um pouquinho mais de código, um pouquinho mais de coisas para determinadas funções aqui. Mas aqui é onde a gente vai pré-programar ou treinar o ChatGPT numa base de dados nossa. Tá? Então, aqui no canto esquerdo tem a parte de assistentes. E aqui eu posso criar um assistente em Create. E aqui, quando eu crio o assistente, eu posso dar um nome para o assistente, vou dar aqui o nome de teste. E aqui eu posso colocar todas aquelas instruções que eu passei para vocês de texto jornalístico, eu posso colocar elas aqui, nessas instruções específicas. Então, eu posso escrever uma base de prompt, uma ideia de como que eu quero que esse assistente se comporte, tá? E aqui, quando você faz isso da forma adequada, você não vai precisar ficar criando prompt toda vez que você for escrever um texto novo. Você já vai ter uma base de instruções aqui pré-prontas. Aqui embaixo tem a parte de File Search. A File Search não está ativado para a versão gratuita, infelizmente. Mas aqui, o que é isso aqui? Aqui você pode adicionar um arquivo, né, um PDF, por exemplo, ou uma planilha, por exemplo, de texto jornalístico. Então, você pode, nessa área aqui em específico, anexar o manual de redação e estilo da sua publicação. Né? Ou você mesmo escreve o manual de redação e estilo, exporta em PDF e coloca aqui. E você pode fazer com que ele consulte esse manual de redação e estilo toda vez que ele for escrever um texto para você. E aí você vai evitar algumas coisas. Por exemplo, eu vi aqui, só estou passando os olhos nos comentários, mas eu vi um cara colocando aqui que o ChatGPT é muito brega no texto. E ele realmente é muito brega no texto. Isso é uma verdade absoluta. Mas se você, nesse arquivo específico que você sobe aqui e tudo mais, colocar uma instrução que ele não pode utilizar determinadas palavras bregas, que ele não pode utilizar determinadas construções de frase, ele vai ler esse arquivo e aí ele não vai ser mais tão brega, né? Ele vai conseguir te entregar uma resposta melhor. Aqui tem um interpretador de código. Esse interpretador de código, ele é muito interessante para trabalho de análise de dados, né? Então, ele já não é uma parte de texto, aí para a parte de análise de planilhas, análise de dados, para a parte também ajuda um pouco na parte de geração de scripts em Python, então aqui é já uma coisa mais aprofundada. Aqui em Functions, aqui a gente consegue colocar uma função, colocar uma função nova via ligação de API com algo. Eu vou mostrar para vocês depois um assistente que eu tenho. Ele ainda não está certinho porque eu preciso reescrever o script que eu fiz para ele, o JSON que eu fiz para ele. Mas ele tem uma função específica de toda vez que eu pedir para ele escrever um texto, ele vai lá no meu site, vai analisar meus textos e vai tentar escrever em cima dos textos que estão escritos no meu site. Né? E aí eu também estou tentando criar uma função para ele para toda vez que eu quiser, lembre de mim de um texto que eu escrevi em 2019 e publiquei no meu blog. E aí ele trazer esse texto para mim. Tá? Então, essa parte de função, ele permite uma conexão de API com algo. Né? Então, se você tem um blog em WordPress, por exemplo, você vai conseguir ter uma conexão de API com o seu blog em WordPress. No meu caso específico, o meu blog é em WordPress, que é código aberto. Você pode utilizar essas funções ligadas no Zapier, né? Que é uma aplicação de interconexão de aplicativos. Então, você pode pegar essa função, utilizar no Zapier e fazer algo específico no Zapier. O Zapier ele liga com o seu Google Docs, por exemplo. Sabe? Então, ele vai poder acessar um Google Docs seu antes de fazer a instrução específica e tudo mais. Então, a parte de funções ela é bem interessante, ela é um pouco mais avançada, porque aqui envolve uma conexão de API e tudo mais. Tá? E aqui tem essa parte de temperatura e de diversidade. Né? Então, se você quer que o GPT ele siga estritamente o que você escreveu aqui, você vai deixar essa temperatura como 0. Se você deixa essa temperatura como 0, e o top P como 0 também, ele vai seguir estritamente o que você escreveu. Ele não vai criar coisa nova.
E aí, se ele não souber de alguma coisa, ele vai dizer que não sabe. Ele não vai alucinar, né? Então, essa parte de temperatura é para isso. E se você aumenta a temperatura, ele vai ser mais criativo. Então, por exemplo, se eu falo de texto jornalístico ele não é para ser criativo, né? Texto jornalístico ele é para ser objetivo e direto, né? A gente aprende isso. Então, para texto jornalístico, o ideal é a gente deixar a temperatura na menor versão possível da temperatura para ele não inventar coisa dentro do texto, para ele seguir estritamente as instruções que a gente colocar aqui. E se a gente vai falar, por exemplo, de copy, né, que é texto publicitário, por exemplo, vou fazer um texto publicitário para uma campanha publicitária do lançamento do novo curso da ANER, né, e aí eu quero trabalhar esses conceitos da ANER, eu quero trabalhar essas coisas, esse imaginário da ANER, e aí eu quero algo criativo, algo diferente, tudo mais, eu vou dar uma base do GPT, mas eu quero que ele crie algo em cima dessa base, quero que ele seja mais criativo. E aí eu aumento a temperatura, para ele ser mais criativo, tá? Então, essa aqui é a parte de temperatura. Essa área aqui, que eu tô mostrando para vocês, tá aberta para todo mundo, para o gratuito e para o pago. E você pode interagir depois que você cria com o seu assistente aqui nessa área. Mas aqui, o objetivo dessa área é você pegar a API que ele vai gerar, né, o código que ele vai gerar, e aí você pode pegar esse código e criar um robô e hospedar esse robô dentro do seu próprio computador, né, ou hospedar o robô dentro do seu site, tudo mais, né. Também é possível para fazer aqui no Playground da OpenAI, tá? Então, isso aqui é uma das funcionalidades bem interessantes. Se você tem o pago, esse processo de criação ele é ainda mais simples, né? Aqui eu estou mostrando para vocês deixa eu compartilhar a guia certinho aqui. O writer que eu fiz para mim. Então, esse aqui, ele é o meu escritor pessoal, né, que eu fiz para mim, que eu criei um prompt, tem todos, eu coloquei em inglês, isso aqui é uma dica, né, quando você for colocar essas instruções, você colocar em inglês, porque ele processa melhor em inglês, né, ele vai te dar a resposta em português, né, eu até coloquei aqui numa coisa específica para ele, ó, I was writing Brazilian Portuguese. Ele vai escrever em português e tudo mais, mas ele entende melhor o inglês. Então, essas instruções é interessante você sempre colocar elas em inglês. Mas eu não sei inglês. Escreve as instruções em português, vai lá no Google Translate e traduz e coloca aqui, entendeu? Pede para um primo ou um amigo revisar, mas as traduções do Google Translate melhoraram muito, e aí você vem e coloca aqui, e tudo mais, tá? E aqui, por exemplo, todas aquelas funções que eu falei para vocês, lá aqui tem a função de subir arquivos, aí aqui ele já possibilita a função de web browsing, né, dele pesquisar na internet, né, tem a função do interpretador de código, tem essa ação, né, que é essa parte da API que eu falei para vocês, que vocês podem conectar ele com o site de vocês, principalmente se o site de vocês, se a publicação de vocês ela tem um site em WordPress, fazer essa conexão de API é bem simples. Porque o WordPress é uma das aplicações web mais rápidas e mais interessantes para isso, tá? Então, essa daqui é a forma que você cria, né? Então, deixa eu só passar aqui, mostrar para vocês como vocês criam aqui no passo a passo. Tá? Ó, ele fica aqui do lado, tá? Então, aqui, ó, explore GPTs, aqui em cima tem Create. E aqui a gente consegue criar o GPT. A gente pode criar tanto aqui quanto ir conversando com ele mesmo. Ele tem um GPT Builder aqui, ele vai conversando, e aqui ele vai te ajudando também a criar um assistente personalizado para você. Essa é uma função aqui super interessante. E aqui também tem uma segunda função que é super interessante, que você pode interagir com GPTs que outras pessoas criaram para outras funções. Então, aqui em Writing, por exemplo, você tem GPTs criados por pessoas que têm esse interesse na parte de texto, né? Aqui vai ser muito mais focado em textos publicitários, né? Que tem uma demanda muito alta desse tipo de texto, né? Mas tem outros tipos de GPTs específicos. Esse do Canva é bem legal, porque, por exemplo, se você tem uma publicação, você tem que fazer postagem no Instagram, e aí você precisa pensar no layout da postagem do Instagram. Isso é um inferno. Eu trabalho com marketing digital, eu sei muito bem disso.
Aqui, nesse GPT do Canva, você pode pedir para ele, por exemplo, te dar ideias de imagens específicas, ele vai te passar essas imagens, e aí você vai lá no Canva e edita, né? Tem essa parte de análise e tudo mais, tem a parte de programação específica, então aqui tem tem recursos de outras pessoas, né, outros GPTs que foram criados. Muito provavelmente a OpenAI vai começar a abrir para venda, então vocês vão começar a vender, mas você também pode criar assistentes pessoais fechados, por exemplo, esse meu aqui, Fábio AI Writer, ele é fechado, só eu que posso utilizar. Eu criei um aqui de astrologia para testar logo no início, quando abriu. Eu tenho um do meu podcast, tem um podcast que eu faço aqui em Natal, e eu tenho um para escrever os textos de YouTube, do podcast, para escrever as chamadas do Instagram e tudo mais. E eu tenho um que é aberto, que eu fiz para programação em WordPress, que teve mais de 100 pessoas que já interagiram com esse meu chat. Então, você pode criar esse chat GPT, e é muito interessante você criar o chat GPT com base no estilo de escrita que você trabalha, tá? E é basicamente isso, gente. Eu vou agora abrir para perguntas. Eu imagino que o pessoal deve ter algumas dúvidas aí, né? Vou abrir para perguntas para a gente começar a tirar a dúvida de vocês. Agora faltam uns 12 minutos, mais ou menos. Oi, Leusa, pode falar. Olá, boa tarde. Só que eu não terminei nessa parte da explicação que você falou. Como eu acesso na conta gratuita, esse default aí, né? De você fazer de configurar do jeito que a gente está querendo. Eu não consegui ver aqui. Estou acompanhando aqui, olhando, abri também. A minha conta é gratuita, estou logada, mas não está aparecendo. Deixa eu mostrar numa conta gratuita minha que eu tenho aqui, tá? Só o passo a passo para você, que eu acho que você vai conseguir ver direitinho. Só um minutinho. Ó, tá aqui o site da OpenAI, né? Vocês estão conseguindo ver, tá conseguindo ver aí, né? Sim, sim. Aí você vem em login. Aí aqui ele tem chat GPT e API. Em vez de você vir em chat GPT, você vai clicar em API. E aqui na API, aqui no lado, você vai clicar em assistente. E aqui em cima em create, tá? E aqui você vai conseguir criar e ajustar ele da forma como você quer, tá bom? Ok, obrigada. De nada. Vamos lá, João Cabral. Ô, Fábio, eu vi que você usou aí 2 caminhos, né, para poder mostrar ao pessoal como é que usa o ChatGPT no modo avançado. Muito, muito legal, porque, de fato, o padrão dele, a gente viu aqui muitas reclamações, e é mesmo, né? O padrão dele, eu vi algumas pessoas aqui escrevendo que o texto é piegas e tal, e é mesmo, né? E é meio padrão, você identifica, inclusive, né? Aí eu vi que você usou 2 caminhos. Um caminho usando assistentes e outro caminho usando GPTs, Isso. né? Dentro dos que cada um tem suas características, tem sua forma mas eles funcionam como se você pré-cadastrasse instruções ou prompts para poder facilitar, para você não precisar reescrever os prompts, né? Exatamente. Eles funcionam mais ou menos assim, pelo que eu entendi. Em termos de resultado, Fábio, qual que é a sua avaliação? Qual que funcionou melhor? Eu sei que os dois, no final das contas, vão usar o GPT-4, se você tiver a assinatura, que, aliás, eu recomendo bastante, assim, quem economiza um pouquinho aí, né? Acho que, se não me engano, custa por volta de uns R$100 por mês. Na minha opinião, vale bastante. Mas o que você viu em termos de resultado? Qual funciona melhor? Os assistentes ou os GPTs, que são, né, essas duas formas que você mostrou aí? Então, os assistentes que você configura lá dentro da API, você consegue configurar eles para receber uma janela de contexto maior. Então, a janela de contexto é muito importante, porque vai fazer com que ele aprenda aquele seu estilo de escrita e mantenha aquele aprendizado por mais tempo, né? Então, a primeira e melhor opção é a do assistente. E lá dentro do assistente, você consegue também controlar a questão da criatividade, né, do randomness do GPT. Então, você consegue fazer com que ele se atrele especificamente àquilo que você quer dele, né? Então, lá no GPTs, nessa opçãozinha que eu mostrei agora, no final, você não consegue fazer esse ajuste. Ele vai ficar sempre no padrão. Agora, no assistente, que você faz lá dentro da API, você consegue ajustar isso
para que ele não crie uma coisa ou para que ele não alucine. Então, a melhor alternativa, vamos colocar assim, se eu tivesse uma redação agora, se o meu objetivo fosse ajudar os jornalistas daquela redação a escrever textos jornalísticos mais rápidos, a ganhar eficiência no texto, eu criaria um assistente lá dentro da API. Criaria um assistente e incorporaria esse assistente dentro do site, ou dentro de uma intranet. Oi? O estilo é um negócio muito importante, né? Cada redação tem o seu estilo, cada jornal tem o seu estilo, cada revista tem o seu estilo de escrita, que eu acho que é um desafio muito grande de como é que eventualmente pode usar a inteligência artificial, e eu imagino que é possível, utilizar até como uma revisão, como uma forma de escrever uma outra versão sobre o texto, revisar títulos, por exemplo, que pode ser uma coisa muito útil, né? Títulos, revisar um texto para poder utilizar umas técnicas avançadas de SEO, né? Mas mantendo o estilo, mantendo os fatos, né? Então, quer dizer, conseguir ter o controle, e aí entendi sua resposta, os assistentes, eles oferecem o melhor controle sobre tudo isso, né? Exatamente, eles oferecem um controle muito bom sobre isso. A Maria Luísa Borges, ela perguntou assim, se ele fica disponível. Você vai conseguir, no assistente, fazer interações com ele lá dentro dessa área da API, tá, Maria? Então, você vai conseguir interagir, mas a melhor prática é você pegar aquele assistente, não é uma coisa muito complicada, inclusive eu vou escrever um tutorial lá para o meu site sobre como que você faz isso. Pegar esse assistente que você criou, lá dentro daquela área, e você incorporar ele dentro do seu site, por exemplo. Ou dentro de um site, ou dentro de uma intranet na sua empresa. Tá? Então, isso, vamos dizer assim, que é a melhor prática possível. Até por ser uma prática que vai te permitir ter um pouco mais de privacidade em relação aos dados que você vai compartilhar com eles, né? Que essa questão da privacidade de dados em relação à inteligência artificial também é algo muito, muito importante aí de ser levado em consideração. Eu queria deixar uma contribuição aqui para essa resposta, Fábio, que é o seguinte: os assistentes, eles acham que eles já estão disponíveis via API. Então, talvez seja interessante, aí vocês que, né, acho que a maioria aqui provavelmente trabalha com conteúdo, conversar com as áreas de tecnologia, conversar com o seu programador, não é um negócio de outro mundo, não. Integrar, desenvolver mesmo alguma coisa customizada para as necessidades, que integre com esses assistentes, para fazer com que você tenha um aplicativo ou alguma coisa até integrada dentro do seu CMS, seja ele o WordPress ou seja ele qualquer outro, que utilize o poder dos assistentes para poder revisar, escrever títulos, ou o que quer que seja aí das matérias. Isso já é possível, está disponível hoje, e você, né? Pode utilizar, e esses assistentes, eles podem conversar entre si. Então, você pode ter um assistente que vai receber a apuração e escrever o lead. Aí você tem um segundo assistente que vai escrever o restante do texto, pós-lead, e aí você tem um terceiro assistente que vai pegar aquilo ali e vai criar o título, e aí você tem um quarto assistente que vai pegar todo aquele conteúdo final e vai deixar lá como rascunho dentro do seu CMS, né, do seu WordPress, do seu Joomla, do CMS que você utiliza. Então, você também pode fazer, a gente chama de enxame de assistentes, né? Então, você pode criar um fluxo com vários assistentes e a partir da apuração que você copia e cola, ou eu já vi esse case, eu nunca apliquei em específico, mas eu já vi gente aplicando que nem com texto, é com áudio. Manda um áudio falando o que você quer e tudo mais, blá, 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 e aí ele converte o áudio em texto, manda para um assistente tal que vai fazer tal coisa, e aí ele vai fazendo isso até gerar um rascunho lá dentro do seu site. Então, isso também é possível. Ô, Fábio, eu acho que é interessante a gente dizer o seguinte, muitas vezes a gente está passando uma série de informações, né? E, assim, eu vou dizer para todo mundo que está aqui, que a ANER, junto com o Fábio, está criando o laboratório de inteligência artificial e que ele vai dar aulas práticas para vocês, né? Aulas práticas de como aplicar cada item do GPT, etc. Então, vocês vão ver depois, a gente vai abrir as inscrições no site da ANER, nas nossas redes sociais, né? E vamos montar alguma coisa de praticidade, turmas menores, em que cada um vai poder aprender como aplicar, de que jeito aplicar, né? Monitorado pelo Fábio, tá, gente? Então, vamos aguardar aí que teremos novidades. Fábio, por favor, tem mais gente que levantou a mão.
Perfeito. Eu acho que foi a Cacau ou foi o Mason que levantou primeiro? Acho que foi a Cacau. Vamos lá, Cacau. Manda a pergunta. Então, eu estou aqui tentando ver como é que eu faço para colocar o meu chat GPT. Eu uso a versão gratuita, tá? E eu não estou localizando para colocar o cadeadinho. O gratuito não tem isso? O cadeado que você fala dentro do assistente? É, que você falou que é Não. ocupado. Isso, assim, se você... eu acho que ele tem uma opção de público lá. Ele é um pouquinho diferente. Pois é, por isso que eu estou te perguntando. Mas para ele estar certinho, para ele estar online, você tem que... Provavelmente ele não vai estar online, sabe? Para ele estar online mesmo e tá todo mundo podendo ver o seu assistente que você criou ali no gratuito, você vai precisar fazer a integração de API com algum outro sistema, entendeu? O seu assistente que você criou agora, só você vai conseguir acessar dentro da sua conta, tá? Ele não vai estar aberto. E se você quiser que outra pessoa acesse, você vai ter que dar o acesso via API. Isso no gratuito. No pago, aqui você tem essa possibilidade de ele aparecer ali naquela loja e tudo mais. Aí fica o cadeadinho, você já tem o cadeadinho, tá? E a outra questão é quando você fala que aparece aquela outra parte dos assistentes, eu também não estou conseguindo achar. É em personalizar? Não, essa outra parte dos assistentes que eu mostrei para vocês, ela é só no GPT pago. Então tá. Eu entendi que era no gratuito também. Tá. É só no pago, tá? Tá bom, obrigada. Bom, nada. Vamos lá, Mason. Então, a minha dúvida era mesmo da Cacau. Era sobre a API. Se eu preciso configurar no modo gratuito ou tem que assinar a plataforma? Como é que é? Desculpa. Eu tenho a mesma dúvida da Cacau. Se a gente consegue configurar uma API assistente pessoal na plataforma ou a gente tem que assinar? Não, você consegue... Aquele caminho que eu mostrei para vocês dos assistentes é um caminho que você consegue fazer na gratuita. Então você não precisa assinar. Você precisa assinar só se você quiser ter contato, ter acesso àquela loja do GPT e tudo mais que eu mostrei. Tá? Mas aquela parte do playground, que a gente chama, aquela parte ela é gratuita. E você pode utilizar Fábio, aquela API também. Fábio, deixa eu pedir uma coisa para você, porque daí fica claro. Entra de novo, por favor, naquela página e diga, ó, isso aqui é gratuito, e o caminhozinho lá para tirar as dúvidas das pessoas que têm o gratuito, por favor. Tá. E essa área aqui, ó, que eu mostrei para vocês, essa área aqui é do pago, tá? E essa área de criação de GPTs, ela é do pago. Tá? Então, essa aqui não tem no gratuito. Tá? No gratuito, a gente vai ter essa área daqui, ó, dos assistentes. Então, deixa eu voltar aqui no... É um projeto novo. E aqui, ó, que eu vou criar um assistente, essa área aqui tem é a área dentro do gratuito também, tá? Entendeu, tem tanto Cacau? no gratuito quanto no pago, tá bom? Você viu, então, entendeu, aqui, Cacau? né? Não está ouvindo. Eu vi, mas eu não estou conseguindo entender onde que eu acesso. Ele não tá igual como você está mostrando. Então, deixa eu mostrar, deixa eu compartilhar de novo minha tela lá no meu... Começa desde o começo, por favor, Fábio. Tá. Então, deixa eu vir aqui. Tá, essa aqui eu tô numa conta gratuita minha, essa aqui não é a minha conta paga. Deixa eu sair. É gratuita, tá, gente? Aqui eu tô na minha conta gratuita, ó. Eu tô no site da OpenAI.com. Eu vou clicar em login. Cliquei em login, ele vai aparecer ChatGPT ou API. Quando eu clico em API, ele me manda para aquela área. Se eu clico aqui em API, aqui do lado eu vou em assistentes, ele me manda para essa área de criação de assistentes, tá? Então, esse caminho você consegue fazer no gratuito, tá? Ó, só para mostrar para vocês, se eu for aqui em login e se eu for em GPT, vai ver que eu vou entrar na minha versão, gratuita. Ele nem deixou eu logar direito aqui. Mas eu vou entrar na versão gratuita aqui do GPT, tá? Então, é nessa área, em vez de você ir em GPT, você vai em API. Entendeu, Cacau?
Eu entendi, eu até coloquei lá no chat, mas é porque eu não sei porquê. Eu vou tentar de outra forma, porque o meu entra direto no chat, entendeu? Ele não me abre essa possibilidade de ir por API. Mas eu vou tentar jogar de outra forma no Google ou até num visitante. Tenta modo visitante, modo anônimo do navegador ou limpar os cookies. Ok, Né? obrigada. Tá? Qualquer coisa, você entra em contato com a gente, que a gente procura te ajudar, tá? Lana, por favor, Lana Francis. Oi, boa tarde. A minha Boa dúvida é a tarde. seguinte: depois que a gente cria os assistentes, na hora de realmente usar o assistente, vamos supor que eu criei 2, 3 assistentes diferentes. Na hora de usar, eu seleciono de alguma forma, eu escrevo o comando, assistente e tal. Como é que eu Você faço o uso do seleciona. assistente? Você seleciona. Então, se você está aqui no gratuito, eles vão ficar aqui do lado. Ó. Então, todo assistente que eu criar, eles vão ficar aqui do lado. Então, teste, ZZZ, eles vão ficar aqui, ó. Tá? Então, aí eu seleciono aqui, assistente de texto. Aí eu quero usar esse assistente eu coloquei as instruções, coloquei tudo certinho e tudo mais. Eu quero usar esse assistente de texto aqui, eu clico em Playground. Aí eu coloco a mensagem que eu quero e mando ele rodar, tá? Então, Entendi. vou botar aqui Tá teste, ok. aí ele vai rodar. Ele vai dar a resposta, tá? Ok. Muito obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Acho que tinha uma pergunta do 4.0 aqui, o Fábio. Para vincular o assistente ao chat GPT é preciso ter a versão 4? Não é preciso ter a versão 4. Tá? A versão 4, a diferença que a versão 4 vai te fazer, que a versão paga do GPT vai te fazer, é o acesso a esses GPTs aqui, né? O que você pode explorar e tudo mais, e também ao acesso ao GPT-4 aqui dentro, tá? Então, deixa eu ver se eu estou respondendo direito a sua pergunta. Para vincular o assistente ao GPT, é preciso ter o 4? Não, não é preciso. Tá? Aquela vinculação de API, você consegue fazer sem ter o GPT-4. Agora, ele vai fazer com o GPT 3.5, que é uma versão inferior ao GPT atual. Ó, a Carolina está perguntando o seguinte: no caso, quando uso assistente, ele substitui a página do GPT usual? Não substitui. Ele não vai substituir. Tá? Então, aquele assistente que você criar aqui nesse ambiente da plataforma, ele só vai estar disponível aqui no Playground para você, entendeu? Então, você clica em assistente, você clica em assistente de texto, você clica em Playground, você escolhe aqui o modelo que você vai usar, né, de chat GPT. Tem vários modelos aqui, tem modelos diferentes e tudo mais, né? O GPT-4 Turbo, ele é o mais novo, né? Ele é mais potente, etc. E tem os 3.5. Esse 16K é aquela janela de contexto que eu falei para vocês. Então, que são 16 mil tokens, que ele está dizendo, tá? Então, você vai selecionar o modelo e você vai no Playground, e aqui você só vai interagir com ele aqui. E isso daqui só vai estar aberto para você. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Márcia, você queria falar alguma coisa? Márcia Miranda, nossa assessora de imprensa. Oi, gente, é rápido. Para dizer que a gente está muito interessado em saber o que vocês estão pensando sobre os nossos cafés. E está querendo saber quais os temas que vocês acham interessantes também para a gente discutir por aqui. Então, a gente deve mandar para vocês e peço que todos, se possível, respondam. É uma pergunta é uma consulta muito rapidinha, uma pesquisa muito rapidinha, só para saber o que vocês querem ver mesmo, né? Qual o assunto que vocês querem saber? Vocês querem mais sobre o ChatGPT? Vocês querem falar sobre IA? Vocês querem falar sobre algum outro tipo de ferramenta para newsletter, né? O que vocês estão interessados em saber? E a gente vai mandar esse material, essa pesquisa para vocês. Se vocês puderem colaborar respondendo, vai ser maravilhoso. E, é claro, assinem a nossa newsletter ANER, né? Eu faço sempre a propaganda, já coloquei os links aqui em cima.
venham todos para a ANER também, conhecer um pouquinho do conteúdo que a gente garimpa para vocês aí todo dia. Tá bom? Obrigada aí, Regina. Fábio, considerações finais, por favor. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do que eu trouxe para vocês, né? Eu vou deixar todo o material que eu exibi hoje aqui à disposição de vocês para baixar e tudo mais, né? Quem quiser tirar dúvidas ou falar comigo, eu vou deixar meu e-mail aqui, tá? E meu site. No meu site eu tô começando a trabalhar também textos sobre... Eu vou começar a trabalhar tutoriais sobre inteligência artificial. Então, alguns tutoriais sobre o uso de GPT e de assistentes eu vou colocar por lá, tá bom? E foi um prazer estar aqui. Eu agradeço demais a Nera, agradeço a Regina, agradeço a Márcia, agradeço a todo mundo aqui que participou. Eu que agradeço a presença de todos e teremos mais novidades e pode ter certeza que a gente vai trazer novos cursos e novos cafés com esclarecimento do que está acontecendo no mundo da tecnologia e das tendências. Agradeço demais, Fábio Farias, muito obrigada, você foi muito gentil atendendo o nosso convite, obrigada a todos que participaram e até a semana que vem. Até mais, pessoal, bom trabalho para todo mundo aí, boa semana.